Fala galera, tá começando mais um Hangar 18, eu sou o Cristiano Zoucas, aqui ao meu lado, Fernando Ribas. E aí, Dr. Zoucas? E aí? Conta pra mim aí dessas férias aí. Pô, foi e lá o medo pra... de avião, e o medo do avião? Putz, não fala. Cara, eu não posso ser abduzido não, porque eu tenho medo de avião, imagina andar no disco voador. O disco voador não sofre turbulência não, cara. É verdade, né? Mas o negócio fica balançando, sei lá, cara. Você imagina o cara, assim, o voo de 1 hora, eu já fico cagado. É. Mas não, a gente faz só até em Andrômeda, na galáxia do lado ali, ó. Porra, aí não dá, aí... Conta aí pra onde que você foi. Fui pra Flórida passar o Réveillon com a família da minha esposa. E lá na Flórida, cara, o céu é sensacional. Que a gente rodou a Flórida inteira, né? A gente passou por muitas áreas rurais, assim, sabe? Muito maneiro, né? E, cara, lá eu ficava toda hora olhando pro céu, assim, porque lá, tu sabe, né? Lá onde foi visto o Go Fast, né? O Gimbal. Sim. O Tic Tac foi lá perto de Los Angeles, né? Sim, Califórnia. Mas outros dois foram na Flórida. Então ali é uma região meio já estranha, né? É. E ali tem uma base militar. E realmente é um lugar que tem muita história. Ali, por exemplo, a gente passou perto de Jacksonville. Quero saber se tu trouxe a bola pra mim que eu te pedi. A bola de Jacksonville, a gente vai falar um episódio sobre essa bola. Sim. Mas é que o Ribas estava vendo aí esse caso, né? De uma família que achou uma bola. Conta só um resumo aí pra gente. Não, é uma fazenda e caiu uma esfera metálica lá e foi pesquisador ver o que era. E a esfera andava pela casa do cara. Olha aí. Uma história muito doida. Tem que falar sobre isso um dia. A gente vai falar sobre esse caso em um dia. Mas enfim, foi muito bom. E, pô, cara, realmente assim, a gente aqui na cidade, como tem muita luz, a gente não consegue ver direito as estrelas. Ainda mais aqui em Toronto, que é sempre nublado, cidade grande, né? O inverno em Toronto é sempre meio nublado, meio escuro. Meio cinza, né? Meio cinza. Toronto e lá é cidade não. cinza. E lá não, cara. Lá é o céu estreladaço. Então é muito bom, assim. Maneiro. Enfim, hoje a gente vai falar de quê? Então, hoje a gente vai contar o caso do seu Arlindo. Seu Arlindo Gabriel? Seu Arlindo Gabriel. Ele, lá de Baiapendi, a gente falou, 2 capítulos atrás a gente falou sobre Baiapendi e seus mistérios, né? O caso Baiapendi. E a gente resolveu, então, colocar esse episódio dedicado à história do Arlindo, também conhecido como o caso do Embornal. E vocês vão saber por quê daqui a pouco. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos da nave-mãe. Você está ouvindo? E aí, Ribas, quais são os recados que temos os hoje? recados é que o nosso grupo continua, firme, forte, impressionante. Impressionante, sinistro. Semana retrasada, né, a gente tava lá no grupo e achei bem legal, porque o pessoal começou a organizar uma vigília ufológica lá em São Paulo. A galera tá organizando de fazer uma vigília. Pô, bem maneiro. O nosso amigo Ander Navarro, que já tá com a gente há um tempão também. O Otton, a Mariana Lixa, a Nath também e o Asti. Eles estão organizando de fazer uma vigília ufológica lá. Eles estão decidindo ainda. Eles estão decidindo onde vai ser, eu acho, né? Sim. Eles estão entre Peruíbe, o interior de São Paulo. Ou então São Tomé das... Podia ser na Serra da Beleza. Podia. Mas São Tomé das Letras... a ideia aí. São Tomé das Letras também é um lugar bom pra ver. Sim. Mas Serra da Beleza, a gente precisa ir um dia. Eu acho que já passei por lá, cara. Só que na época eu não tava muito ligado, não. Serra da Beleza é onde? É perto da onde no Rio? É entre Rio e Minas Gerais. Depois da Serra dos Órgãos. Entre Rio e Minas? Serra dos Órgãos indo pra São Paulo, né? Não, Serra dos Órgãos é ali onde você morava, pô. Petrópolis, Teresópolis. Caraca, é verdade, eu tô confundindo com Serra das Araras. Não, aí é outra. Serra das Araras. Aí depois tem outra... Pode crer, Serra dos Órgãos. Tô maluco mesmo, cara. Já esqueceu suas origens? Caraca, metropolitanas? Então, e tem Serra dos Órgãos e depois vem a Serra da Beleza, que é mais pra dentro ainda. Eu acho que é tipo perto de quase 3 rios já. Eu não sei, já é quase Minas Gerais. Depois eu vou olhar no mapa. Viçosa, sei lá. A primeira vez que eu ouvi falar da Serra da Beleza foi naquela palestra do Marco Antônio Petit, de quando eu tinha, sei lá, 12 anos de idade. Já era um lugar lá estranho, em Petrópolis, né? A Hawkins brasileira. Não, a Hawkins brasileira é Lynch. Mas, a gente tem que ir lá um dia, cara. A gente tem que ir e ver se a gente participa de uma vigília com essa galera, né? Pô, isso seria bem maneiro, se a gente conseguisse, né? Ir junto. Leva a cadeirinha de praia, né? Eu, meu irmão, eu já chego no rolê arrumando um lugar pra sentar, cara. Velho é foda. Tem que arrumar uma cadeirinha, um agasalho, bota agasalho. É isso aí, vamos ver isso então. Que mais que a gente tem de recadinhos da nave-mãe? A gente tá gravando isso antes. A gente já tá no futuro, então, né? Se você tá ouvindo agora aí, pode ser que já tenha dado algum problema no mundo aí. Mas a galera até no grupo lá tava bem preocupada com o negócio da guerra do Trump, né? O míssil do Trump. E aí rolou o assunto da famigerada data limite. Ah, sim.
pessoal fala que o Chico Xavier errou por alguns meses. Né? Sim. Bom, mas ainda não teve guerra, pelo menos... Né? Não nesse momento aqui. Mas ele falou o seguinte, olha, se tiver guerra até essa data, não vai rolar. Mas se não tiver, vai rolar, vai ter uma evolução legal, não sei o quê. Ou seja, não rolou. Então, assim, a guerra não independente... tem guerra ainda, né? Guerra mundial. Guerra independente de ter guerra depois, não vai alterar o que ele falou. Sim. Entendeu? Mas assim, a gente tá falando de guerra proporções mundiais, né? Porque a guerra tá acontecendo lá no Oriente Médio, né? Sempre teve. A guerra nunca parou, né? Pois é. Eu até falei isso no grupo lá, vou falar aqui, eu acho difícil esse negócio aí escalar pra proporções mundiais. Eu acho difícil. É porque tem muita coisa envolvida, né, cara? Muita coisa comercial, muito acordo. É muito complicado hoje em dia. Fica assim, existem outros líderes mundiais, apesar do Trump ser um cara de um peso enorme, existem outros líderes que falam, olha só, cara, fica na tua aí, relaxa aí. É porque, cara, na real, não tem uma potência mundial que possa falar de igual para igual com os Estados Unidos hoje. Tem a Rússia. Mais ou menos, cara. Mais ou menos. Cara, a China, noção... Não, a China, beleza. Porque a China tem um lado comercial muito forte. Então, a China, eu tava vendo o negócio da China, que eles estão comprando os portos todos em volta em países que ninguém faz ligação, tipo Irã, Iraque, Afeganistão, gente que, tipo, os Estados Unidos odeia, Venezuela, a China tá abraçando essa galera. E aí a ideia é que ela, tipo, no futuro, domine o mercado mundial. Eles falam que é a nova rota da seda. A China tá preocupada em fazer iPhone, cara. Os caras não estão fazendo arma nuclear, eu acho que isso aí é o que parece que eles estão preocupados. Agora, a Rússia, cara, os caras vivem falando aí, porque eu tenho um míssil que... sei lá, viaja na velocidade da luz, faz Mach 15. Eu tô exagerando aqui, tá? Eles não falaram isso. Sim. Eles vivem falando que tem arma de guerra avançadíssima, agora mostrar mesmo não mostra, né? Talvez quando eles mostrarem, vão mostrar uma vez só. Que nem foi a bomba de Hiroshima, cara. Bomba de Hiroshima foi isso. Eu acho que eles estão jogando pôquer e blefando, sacou? Será? Eu acho. Posso estar errado, né? Mas também mas é um blefe de proporções... sim. Sinistras, né? Porque realmente, se o cara quiser mostrar no dia que ele quiser mostrar... Mas tu viu, esse lance aí do Irã, a China e a Rússia já se posicionaram. Falaram pro Irã não partir pra uma parada mais... não escalar a violência, entendeu? Mas pro Irã, cara, os caras não levam... Eles são muito chiitas, e o cara brincar com eles Só que assim, o poder deles hoje, bélico, é mais de guerra no chão, cara. Os caras não têm tecnologia Eu não sei, não sei não, cara. Eu já li também coisa falando que o Irã é bem preparado. Não, eles andaram enriquecendo urânio aí um tempo atrás, né? Enriqueceu urânio. A gente não sabe, sim, a gente não sabe, mas eles têm coisas lá que a gente... Mas enfim, vamos esperar pelo melhor. Eu acho o seguinte, se acontecer essa guerra mundial, é o melhor momento para os nossos amiguinhos aparecerem. Vem logo, porque tá Porque a gente difícil. sabe que... começou a onda ufológica da era moderna dos discos voadores, que o pessoal chama. Depois da guerra, Começou com Foo Fighters, né? Aquela 45, 46 e 47, sim, né? Sim. Que foi a época, assim, que, tipo, realmente começou a se falar de disco voador. Então, pode ser que com uma nova guerra aí, eles cada vez apareçam mais descaradamente, assim, né? Sim. E desarmando bomba nuclear, que é o trabalho deles, né? Desarmar bomba nuclear. E a data limite que a gente tava até comentando lá no grupo, a meu ver, né? Eu acho que você concorda também, que a data limite é um negócio muito... Se é que tem uma data limite, né? Deve ser algo muito mais sutil do que as pessoas pintaram, né? Com certeza. Nesses últimos anos aí. Virou uma Botaram coisa... muito sensacionalismo em volta do negócio, né? Lógico, sensacionalismo da Viu, né? Como se fosse virar a data limite e tá todo mundo paz e amor. Não é assim que funciona, né, cara? O ET no meio de Washington. Pois é. Leve-me ao seu líder. Acho que é um processo, né, cara? Bom, vamos esperar pelo melhor aí. Sim. E espero que nesse momento que você tá ouvindo não tenha acontecido nada. Se jogarem uma bomba nuclear em Nova York, vai... respinga aqui, né? Aí adeus Hangar 18. Aproveita enquanto tem aí. Morreu de radiação nuclear. Caraca, sinistro. É bizarro porque a gente não faz nem ideia do que seja, né, cara? Eu nunca vi uma bomba nuclear, eu nunca senti radiação. Eu nunca fui pro Japão ver lá os destroços de Hiroshima e Nagasaki. Então... Tem um site aí que tem um mapa que ele simula... sim. Você já viu isso? Já, eu brinquei muito com isso. Ele simula quando você jogar uma bomba, sei lá, em Nova York, Você escolhe qual bomba. Tem aquela bomba Tsar russa, que é a maior de todas.
E aí você bota na Nova Tem York. a de Hiroshima também. Você vê até onde pega. Não, se pegar em Nova York, vai até Toronto. Toronto é do lado, é Rio e São Paulo praticamente. Toronto pega radiação, não pega a explosão em si, mas pega a onda de radiação. Aí já vai ser um vento radioativo que vem matando tudo. Tem uma cidade aqui em Toronto que tem usina nuclear, não sei se você já ouviu falar disso. Tem. A galera que mora lá recebe do governo de Ontário uma pílula de iodo. As pessoas que moram nesse lugar têm que tomar essa pílula. Mas não, acho que é só quando dá merda, né? Não, é direto, porque tem uma exposição de radiação lá. Caraca. Eu sei que na Rússia, em volta de Chernobyl, o pessoal tem um salário mínimo a mais, assim, tipo, quem é aposentado ganha um salário da Rússia. E quem é aposentado e mora naquela região ganha um dinheiro a mais. Por causa da radiação? Por conta da radiação. E tem gente que mora lá numa boa e diz que não, isso já passou já, isso aí foi na época. Cara, bizarro. Aí o cara fala isso, ele vira de costa e tem uma outra cabeça nascendo. Pô, pergunta pro meu irmão aqui atrás o que ele acha. É igual do MIB, aquele cara que tem uma cabecinha do lado assim. O Johnny Knoxville. Tá louco. Enfim, vamos pro nosso relato então? Vamos lá. Você está ouvindo E aí, Zocas, o relato de hoje, a pessoa pediu pra ficar anônima, então a gente vai precisar inventar um nome aí, né? Vai ser Gabriel. Gabriel? Então tá bom. Aconteceu lá em Rondonópolis, cara, no Mato Grosso, lá em 15 de abril de 2014. Vamos ouvir o relato aí, depois a gente comenta. Beleza. Fala aí, Gabriel. Olá pessoal do Hangar 18, a história que eu trago, ela aconteceu em 15 de abril de 2014. Eu lembro da data exata porque tava tendo uma festa de aniversário na minha casa no dia. E eu tava no quintal, eu tava montando um telescópio com a minha tia. Ela nunca tinha feito visualização no céu e nunca tinha visto um telescópio. E nisso eu tava montando pra mostrar pra ela. E enquanto ela tava ali em roda, eu tava montando, a gente tava conversando e eu tava explicando pra ela, expliquei na verdade a diferença entre planeta, satélite e estrela no céu noturno. E nisso, eu montando ali, ela ficou parada e até que uma hora ela falou assim pra mim: o que é aquilo ali? E apontou, né, pro céu. E eu olhei assim pra cima, era uma bola de luz, era um laranja, uma cor de ambar assim, que ela vinha em linha reta no céu, de leste a oeste. Só que eu não tive palavra pra responder porque eu não tava sabendo identificar o que era. Até que essa bola de luz assim parou, ela ficou parada no céu e flutuando e sem emitir nenhum som. Aí minha tia, ela falou assim: ué? E eu olhei pra ela assim e falei: tia, aquilo ali é um OVNI. E a gente ficou assim espantado e ficou vidrado naquilo. E aí nesse momento começou a surgir duas luzes assim na diagonal, meio que paralela a essa luz que agora ficava no meio. Mas não é que ela não ligou como se fosse quando você liga uma lâmpada, né? E ela liga do nada. Foi surgindo e ela foi ficando mais forte até elas três ficarem na mesma luminosidade ali. E nisso você já conseguia ver perfeitamente as bordas assim que tinha em volta das luzes, né? E formava um bumerangue. Era assim, você via que era uma coisa metalizada porque ela dava assim ela refletia um pouco a luz, mas de uma forma diferente, mas você via mesmo assim que era um formato assim de um bumerangue. E nisso essa coisa, né, esse OVNI começou a rodar no céu e ela ficou fazendo um movimento circular, até que ela do nada, nesse movimento circular, ela virou a 90 graus e fez como se fosse a trajetória agora de um L e ficou parado assim do nosso lado, na mesma altitude, na mesma distância, e assim já tava, né, ela não tava mais pra frente da gente, ela tava de lado. Aí a gente virou e ficou olhando aquilo ali. Nisso a gente já tinha gritado pra todo mundo e sair de dentro da casa onde tava dando a festinha e ir lá pro quintal. Quem só veio foi a minha avó e a minha mãe. E nisso minha mãe já começou a debater ali com a minha tia, que parecia que tava batendo asa. Então elas também estavam vendo as asas. E minha tia falou: não, aquilo ali não é asa não, aquilo ali é só ele refletindo, né, a luz. E eu fiquei, assim, eu não tinha reação, porque eu não estava acreditando no que eu estava vendo. E mesmo eu tendo sempre acompanhado, eu não acreditava nesse fenômeno. E nisso passou um pouco logo após esse objeto, ele sumiu no horizonte e assim também numa velocidade absurda. A gente ficou ali, todo mundo pasmo,
e a minha mãe e a minha avó já falaram que não queria saber o que era aquilo e saíram de perto e a gente ficou ali parado. Só que em poucos instantes após isso, essa bola de luz ela retornou, mas não era mais aquele formato boomerang, era aquela primeira bola de luz que a gente começou a ver no começo, né, do avistamento. E daí ela ficou pairando em cima de uma árvore que tinha uns 60 metros da minha casa e do quintal do vizinho assim. Ela ficou pairando assim em cima da bola, em cima da copa da árvore até ela sumir e nunca mais depois disso a gente viu algo do tipo, mas foi isso mesmo. E aí, Ribas, o que você achou do relato do Gabriel? Pô, não vou nem responder, cara. Impressionante. Pô, então, cara, é engraçado porque esse formato de disco, né? Que não é bem um disco, é um boomerang mesmo, como ele falou. Sim. É muito comum também, né, de avistamento. E me lembrou as luzes de Fênix, Eu ia falar a mesma coisa. Que é o formato de boomerang mais famoso que se tem notícia. Sim. Quem não conhece luzes de Fênix, dá uma procurada no Google, que é bem interessante. A cidade inteira viu, né? Mas tem um outro veículo que está muito associado a esse avistamento de formato de triângulo, que é aquele projeto secreto do governo americano, que é o TR-3 Black Manta. É aquele avião stealth? Que é um formato também de boomerang, às vezes é triângulo. O pessoal não sabe ainda se o formato dele é boomerang ou se ele é um triângulo fechado. Porque, sabe, o boomerang ele é no meio ele é vazado, né? E o triângulo, no caso, ele é tudo fechado. Só que esse objeto parou no céu, né? O pois avião faz isso? Esse dizem que faz. Eles dizem, ele deve ter propulsão vertical, né? Eles falam que esse TR-3B, né, o Black Manta, ele é feito com a tecnologia já de disco voador mesmo. Caraca. Ele que é o... Mas o governo americano tem essa... Ou é teoria da conspiração? Dizem, tem foto que você fala que é real. Né? Não, realmente aquilo ali tiraram uma foto desse objeto. E aí o pessoal fala que é o projeto secreto do governo americano que eles ainda não liberaram. Da mesma forma como foi o Black Hawk lá, o B2, né? Bombardeiro B2. Agora eu não lembro. O Black Hawk foi o que o Bob Lazar falou, né? Ele citou, né? Mas ele fala que é aquele que ele é stealth, que ele é todo pretão, bonitão. E também tem um formato triangular. Né? Eu sou um pouco por fora de avião americano, de caça e tal. Mas realmente falam isso, que o governo americano tem essas coisas aí e que no momento certo vai aparecer. Mas... Quando o Gabriel falou que saíram duas luzes da luz principal... Eu achei que fossem sondas. Pode ser. É engraçado porque tem muito disso, né, nesses avistamentos. Só que depois ele viu que era parte do objeto. Na verdade era um triângulo. Tem muito relato assim, que é uma luz que se separa em duas, ou três luzes que se juntam em uma. Sim. Né? Assim, pra gente é meio impossível, né? Você imaginar uma nave que um negócio se separa surreal, em três, né? Sim. E aí, realmente, depois que quando se junta em três, você consegue ver o aparelho inteiro, você consegue ver o formato, como ele falou, de boomerang, metálico. Agora tem um detalhe importantíssimo aí. O Gabriel, ele tava acostumado, pelo que eu entendi, a observar o céu, né? Sim. Então ele sabe o que é um cometa, o que é uma estrela, o que é um satélite. Realmente ele acho que não se confundiria, tava né? montando um telescópio, ele já tava acostumado a fazer isso, né? Pois é o negócio que eu digo, cara, pra ver é só ficar olhando pro céu. Agora, como... Ninguém olha pro céu hoje em dia, cara. Ninguém olha. Ainda mais na cidade. E assim... Como astrônomo, dizem por que os astrônomos não veem tantos OVNIs quanto outras pessoas. A gente até falou sobre isso uma vez, que quando você com um telescópio, você tá vendo um ponto específico do céu, né? Sim. E você, para ver OVNI, você tem que ver o céu inteiro. Você tem que estar atento em tudo para ver qualquer coisinha que se mova. Opa, peraí, lá pra direita, pra esquerda tá tendo... Agora, deve ser muito maneiro ir acampar aqui, num lugar, numa floresta que, não tem luz de cidade, não tem nada, dê pra ver o céu limpo, né, cara? Aqui, você diz aqui no Canadá? Aqui no Canadá, Eu quero fazer isso ainda. Tem que ser uma área que não tem um urso também, né? Desaparece aí e fala que a gente foi abduzido. Na verdade, a gente virou um jantar de urso. Aí tem que ficar em cima do motorhome. Sim, é uma boa. Outra coisa que me chamou atenção foi a velocidade, né? Que ele falou que o objeto sumiu no horizonte, né? E depois veio uma outra luz que ficou pairando na copa de uma árvore. Aí eu já acho que poderia ser uma sonda. Pois é. E eu queria perguntar pra ele o seguinte, se depois ele não foi lá nesse vizinho dele, porque é sempre assim, cara. Você tem a sonda pairando em cima de uma casa, ele falou que passou por cima da casa, depois ficou rodando em volta de uma árvore. Se não acontecer alguma coisa esquisita naquela casa.
Porque tem disso, né? Lembra do caso do Chupacabras, que o Carlos Alberto Machado falou que ele filmou? Tem o vídeo, né? No documentário dele. Tem uma situação que ele tá na casa e ele tá vendo outra casa com uma luz em cima, pairando. Era um celeiro. Isso, aí ele foi, no dia seguinte ele foi lá e os bichos estavam mortos. Sim. Então, assim, uma zona em cima de uma casa pode ser que a pessoa teve algum sintoma de abdução ou morreu algum bicho, alguma coisa pode ter acontecido. Alguém pode ter sido contatado. Né? Entendeu? O cara teve um sonho esquisito naquela noite. Então é legal quando se você vê isso, é legal você no dia seguinte, sei lá, e perguntar: vem cá, vocês viram alguma coisa aqui em cima? Porque eu moro aqui perto e vi. Às vezes a gente pode se surpreender com um relato absurdo, né? Só que isso foi há 5 anos atrás, né? Então não sei se... já passou. Mas enfim. Gabriel, obrigado pelo teu relato aí, cara. Valeu mesmo, Gabriel. Muito legal. Você está ouvindo? Então, Zoucas, pra manter a tradição aí, hoje a gente vai falar de um dos casos mais importantes da ufologia brasileira. Isso aí. E, quiçá, mundial. O caso do embornal, até rimou. Explica pra gente o que é um embornal. O embornal é aquele negócio que o Lampião usava, né, pra carregar comida. Ele andando e pegando comida, fruta. A famosa bolsa de carteiro que a gente conhece hoje em dia, né? Ou bolsa de hipster, né? Hoje em dia o hipster usa também de ladinho assim. Sim. Aí de hippie, né? Não é de hipster. Virou hipster, né? Virou hipster. Sim. A galera de calça saruel aí, sei lá. Então, o negócio do embornal a gente vai explicar pro final. Sim. Por que a importância do embornal nesse caso. Mas esse caso nem é tão conhecido com esse nome, né? É mais caso lindo. O caso Baependi. Exatamente. Né? Mais o caso Baependi. A gente pesquisou e nossa fonte, mais uma vez, foi o site Fenômeno, né? Mais uma vez, graças ao trabalho do Jackson. Exatamente. Né? Que é o... Cara, acho que realmente é o Wikipedia da ufologia brasileira. O Fenômeno. Tem muita informação lá. E muito bem organizado também. Se você quiser saber mais sobre esse caso, procura lá no site Fenômeno, que tem muita coisa lá. Muita coisa lá. Pô, Baependi, antes de mais nada, fica ali naquela região que eu acho que é o... Sul de Minas, né? Sul de Minas, que é, né? Depois do interior de São Paulo. Acho que depois não, fica meio que no mesmo patamar. É o lugar que tem mais... Uma zona quente, né? A zona hotspot do Brasil, né? Sim. Baependi fica do lado, mais ou menos. Do lado, tô exagerando, mas tipo assim, fica... Acho que uma horinha ou 2 horinhas de Varginha. 3 Corações, que também... Crer. Onde tem a ESA. Sim. Então, assim, é hotspot mesmo. E ali tem o Parque Estadual da Serra do Papagaio, que também tem muita história lá. E o próprio Baependi fica num lugar que tem aquela montanha que parece a montanha do Contatos Imediatos Terceiro Grau, né? Pode crer, É igualzinho, parece um tronco cortado ao meio. E é uma montanha, né? Sim. É um formato, uma formação geológica bem estranha. E o Contatos Imediatos do Terceiro Grau fala dessa montanha que fica nos Estados Unidos, que realmente tem histórias de avistamentos por lá, né? O pessoal diz até que é uma árvore gigante, pré-histórica, que fossilizou, né? Então, ou seja, virou pedra, mas que há milhares de anos atrás era uma árvore gigante. Eu não acredito muito nisso, não. Aí já é um pouco de viagem. Mas é lenda, né? Contam. Mas, de qualquer forma, foi lá que se passou o caso do nosso amigo Arlindo Gabriel. Isso, foi há 40 anos atrás, né? Ano passado fez 40 anos esse caso. Exatamente, dia 16 de maio de 79. Eu tô falando ano passado, parece que é 2018. Pois é. Mas não é, 2019. Eu não tô em 2020 ainda, cara. Muito doido. Bom, vamos lá então. No dia 16 de maio de 1979, por volta das 8 horas da manhã, o seu Arlindo saiu com mais 2 amigos para caçar no alto da serra. Detalhe, quando essa história veio a público, e o pesquisador principal desse caso foi o Ubirajara, que é o mesmo de Varginha. A gente já falou dele aqui, né? Várias vezes, né? Ele é advogado, é um cara mega sério, né, cara? Sim. Acontece, na época que esse caso veio à tona, o seu Arlindo falou que ele tinha saído para buscar uma vaca desgarrada. Uma vaca que saiu do pasto, foi no meio do mato. Ele foi buscar. Depois descobriram que não era verdade, que ele foi realmente caçar. Desde aquela época já tinha proteção ambiental, é contra a lei caçar nessa região. Acho que é contra a lei caçar em várias partes do Brasil, assim, é só em alguns períodos que pode caçar e não pode caçar qualquer coisa, não. São certos animais que pode caçar, é bem controlado. E aí ele não contou
que ele foi caçar porque ele ficou com medo de falar a verdade. E aí ele falou que a vaca desgarrou e foi atrás. Exatamente. Entendi. Só que tem um negócio. Ele, nessa aventura dele pro meio do mato, ele levou uma câmera, que a gente também vai falar daqui a pouco. E aí o Birajara perguntou pra ele o seguinte, pô, por que você levou uma câmera pra pegar uma vaca desgarrada, né? Eu achei isso muito estranho, cara. Aí ele falou, não, então, vou falar a verdade, na verdade eu fui caçar com mais alguns amigos, mas como o Ibama controla aqui a região, eu preferi falar que era uma vaca desgarrada. Só que aí é o seguinte, caçar pra essa galera, eles são realmente assim, um pessoal humilde assim do interior. Eles falam que eles complementavam a comida deles, que eles comiam durante o dia, com carne de caça. Né? Porque às vezes você é muito pobre, você não tem dinheiro pra comprar carne. Era bem no interior mesmo, né? Era zona rural, assim, hard, né? Pois é, você vai comprar uma carne, às vezes você não tem dinheiro e tal. Aí o pessoal vai caça javali, né, várias coisas. Ele se alimentava da caça. Pra ajudar na alimentação do dia a dia. Então um negócio meio que eles faziam, era comum. Mas e a câmera? Por que ele levou a câmera? Ele levou a câmera porque ele queria tirar foto da caça também. Você pega um javali de não sei quantos quilos, você vai tirar uma foto. Tipo pescador, exatamente, pesca um peixe enorme, tirar uma foto do lado do peixe, assim. É tipo isso. Aí se você caçar um negócio, mata um negócio muito grande, você vai mostrar. Entendi. Olha aí o javalizão aí que eu peguei aí, ó. Entendeu? Entendi. É tipo isso, a mesma ideia. Então ele levou a câmera com ele. Nessa ocasião ele portava uma espingarda de calibre 28, um revólver de calibre 32 e a máquina fotográfica Tuca, né? E além disso o embornal, se liga no embornal, com alguns alimentos. Eu acho que ele levava tipo algumas frutas, sardinha, porque provavelmente ele ia passar o dia inteiro na caçada, às vezes, né? Até dormia no mato. Às vezes até dormia no meio do mato. Então, por volta das 4 horas da tarde, ele e seus 3 amigos se encontravam em um bosque existente em um planalto situado a 3 km da fazenda do Sobrado, onde o seu Arlindo morava. Esse lugar onde eles estavam é um lugar meio difícil de acesso, tem que entrar no meio do mato fechado, tem muita colina, subida e descida. O Birajara, pra chegar nesse lugar, ele demorou quase 8 horas. Foi de moto também, né? O pessoal demora andando 8 horas andando. É um lugar assim que não tem nada realmente. Né? O Arlindo é fazendeiro, né? Ele é porque acho que ele tá vivo ainda, né, cara? Acho que tá vivo, sim. Tem a reportagem com ele recente. De setembro de 2019. Ele tá bem velhinho já, mas tá vivo. É o canal do Arthur lá do... Sim. E a cabeça boa. Arthur Sérgio Neto. Arthur Sérgio Neto é o cara da Serra da Beleza, que a gente tá falando agora há pouco aqui. Exato. E ele participou de Carona com os OVNIs também. Sim. Que foi no episódio sobre a Serra da Beleza, se eu não me engano. Ele tem muita história pra contar, com certeza. Sim. Então, eles resolveram separar-se pra cobrir um terreno de maneira mais ampla, né? Então, o Arlindo falou assim, você vai pra cá, você vai aqui pelo meio e eu vou ali pela esquerda. E aí cada um vai pra um canto e a gente consegue ter mais chances pra encontrar com uma caça, né? Então... ele foi andando, e de repente ele chegou nesse descampado. E logo em seguida, ele observou um objeto descer do céu muito rapidamente. Um aparelho passou por trás do morro, e ele diz que ele viu um clarão que parecia ser um trovão, um raio, um relâmpago. E ele achou estranho esse relâmpago, porque o dia estava muito claro, tava com poucas nuvens, não tinha por que ter um relâmpago ali do nada. Então aquilo meio que assustou ele e levou a atenção dele para aquele lugar. E era mais ou menos uns 500 metros, assim, né? Ele começou a andar naquela direção para ver o que era aquilo. Sim. Ele caminhou mais ou menos uns 300 metros e logo pôde observar um objeto parado no chão. Esse objeto tinha um formato cilíndrico e uma cor meio dourada, assim, parecia um amarelo. Ele tinha uma altura de mais ou menos 1,5 metro e uma largura de mais ou menos 50 centímetros. Era como se fosse um poste. Lembra, pra mim, assim, um míssil. Esse objeto que caiu no chão tinha em cima dele uma bola que falava que ficava piscando branco e vermelho. Branco, vermelho, branco e vermelho. Do lado tinha, como se fosse, ele falava, 2 asas. Que é como se fosse no míssil a gente tem isso. É pra guiar o míssil, pro míssil ficar estabilizado. Sim. Né? Eu não sei nem o nome disso em português. É tipo aquele foguete romantizado que a gente desenha. Que tem aquela que patinha. Ele é cilíndrico e tem aquelas asinhas do lado. Isso, são 2 asinhas. Só que a asinha que ele fala é uma asinha mais arredondada. Do foguete, quando a gente desenha, é uma coisa meio um triângulo, né? Sim. Cara, é muito difícil a gente explicar aqui com palavras um objeto desse, né? A gente tem que tentar fazer você que tá ouvindo a gente tentar imaginar como é que é.
Mas enfim, espero que a gente esteja conseguindo. Então, o que aconteceu? Ele começou a andar na direção desse objeto, né? Ele via esse cilindro em cima piscando, né? E eu acho que esse negócio de piscar, eu acho que não é só sinalizar alguma coisa, não. Eu acho que pode até ser uma cor assim, tipo a cor da casa. Tipo Game of Thrones, tem as casas. Ou Harry Potter. Tem lá Sonserina, e tem verde com azul, sei lá o quê. Tu acha que pode ser uma coisa... Eu acho uma coisa assim pra mostrar de onde eles vêm. Entendeu? Será, cara? Porque eu vou explicar melhor daqui a pouco, porque a gente vai chegar lá. Tipo, dos Jedi o lightsaber é azul e do Sith tipo o lightsaber é vermelho. Exatamente. Tipo isso. Exatamente, é uma cor meio que pra mostrar quem eles são, né? Então, o Arlindo Gabriel permaneceu observando o aparelho por mais ou menos 2 ou 3 minutos. Quando ele lembrou que dentro do lado embornal dele tinha a máquina fotográfica. Ele pegou a máquina fotográfica e tirou 2 fotografias do objeto. Tá. Devido à distância em que se encontrava e o fundo escuro das montanhas, a imagem não ficou muito boa, não. Mas você consegue ver, tem foto. Tem essas fotos na internet. Pois é. No site Fenômeno não tem essa foto. Arlindo deixou de observar o objeto momentaneamente. E ao tentar fotografar novamente o objeto, percebeu que este tinha desaparecido misteriosamente e silenciosamente. Então, o fazendeiro voltou a investigar o lugar, caminhando cada vez mais próximo do local onde aconteceu. Ele foi lá ver, né? Foi chegando mais perto. Agora, vale a gente pontuar uma coisa aí. 1979. A câmera... era daquele jeito. Preto e branco. E certamente o seu Arlindo não tinha uma câmera top. Câmera top da época. Não. Ou seja, a câmera dele em 79 devia ser uma câmera, sei lá, da década de 40 ou 50. Pode ser, né? Pode ser. Ele fala dessa câmera, ele fala que é uma câmera barata. Tem um depoimento dele, ele fala, não, é a câmerazinha barata, na época pois tinha. Sim. Então, assim, não era nada demais, né? Na época era barato, você imagina a qualidade, né? Sim, sim. E realmente, a foto desse míssil, entre aspas, ficou uma porcaria, né? Mas eu continuo andando. Você tem que se esforçar muito pra ver o míssil ali. Pra tentar ver uma coisa ali, Pois é. Então, o fazendeiro continuou investigando o lugar, ele percorreu um trecho de aproximadamente 50 metros, quando observou outro objeto que descia e fincou-se no chão. Tipo uma lança, né? Pois é. Era tipo uma... Esse objeto tinha uma lança, uma ponta... Parecia uma espada, né? Que ele fala. Sim. Agora, eu me pergunto se esse objeto que fincou no chão, se era uma nave ou se era alguma outra coisa, cara. Pois é. Uma sonda, um aparelho pra medir alguma coisa. Esse aparelho tinha um formato ovoide, com 1 metro de diâmetro mais ou menos. Estava em posição vertical e apresentava na sua parte inferior uma haste com mais ou menos 20 centímetros de comprimento. Na ponta desta haste havia uma espécie de espada de cor avermelhada que fincou-se na terra. Então, ele fala que parecia que era um cilindro, um grande cilindro, que fincou no chão, né? Meio que para se estabilizar ali no chão. Na parte superior desse objeto, tinha um cilindro curto, mais ou menos de uns 5 centímetros de diâmetro. Sobre esse cilindro, girava lentamente uma espécie de uma hélice, no sentido anti-horário. Essa hélice era formada por uma roda, e de aproximadamente 50 centímetros de diâmetro, que apresentava 4 hastes equidistantes. Era pequeno, né? Não era muito grande, não. Detalhe que ele fala e deixa bem claro isso, que essa hélice não era pra fazer um negócio subir ou descer. Parecia ser mais uma coisa assim de escaneando o lugar, sabe? E tal, uma espécie de tipo, tentando pegar algum tipo de sinal. Um catavento, né? Tipo aquele... uma coisa assim meio lenta, meio que pra tentar pegar algum tipo de sinal. É o que parece. Não era realmente, não girava tão rápido ao ponto de fazer o negócio voar. Também porque era muito pequeno, 50 centímetros, né? Não conseguiria fazer levantar nada. Sim. E também porque esses objetos não precisam de uma hélice pra voar, né? Pois é. O negócio vem de qualquer jeito. Você está ouvindo? Bom, então, são 3 objetos. A gente falou do primeiro, parece um míssil. O segundo, que é um cilindro com as hélices em cima. E aí depois vem esse terceiro. O terceiro é parecido com o segundo, só que ele é mais arredondado, ele realmente parece ter um formato de barril. Aonde tem o barril, imagina o barril do Chaves, ele é feito ali de uma clajipa de madeira, né? Só que esse objeto, no caso, não é feito de madeira. Foi esse que eu achei parecido com um balão. Exatamente. Ele veio como se fosse um balão pairando até ele encostar no chão. Assim. Ele tem as 2 cores. Cada tira de madeira, que não é de madeira, desse material que a gente não sabe, tinha vermelho e branco. Por isso que eu acho que é uma coisa assim meio do clã, sabe? Uma coisa assim meio pra mostrar
de onde eles vieram. Tem um outro Globo Repórter, que eu acho que é de 86, se não me falha a memória, que fala sobre ufologia. Que fala de vários casos, mostra casos lá dos Estados Unidos e tal. Foi um que eles pegaram um programa americano, a Globo comprou esse programa e exibiu no Globo Repórter. E foram traduzir. O cara, tipo, aparecia a imagem do cara do programa apresentando e o Sérgio Chapelain falando em português em cima do cara. Nesse Globo Repórter tem o seu Arlindo falando. Só um trechinho. Legal. Só que... porque na época veio galera dos Estados Unidos veio pesquisar. Sim. Eu ouvia seu Arlindo falar, mas eu não ligava a esse caso porque eu nunca tinha estudado esse caso. Só que aí quando eu fui ver alguns vídeos no YouTube pra gente fazer o podcast, eu vi, esse tiozinho que falava lá naquele Globo Repórter. Entendi. Né? A gente pode até colocar aí pra galera ouvir aí o áudio dele falando. Vamos ouvir rapidinho aí. O fazendeiro Arlindo Gabriel teve um desses contatos imediatos na Serra do Alegre, no município de Baipendi, no sul de Minas. Que, depois de caminhar quase durante 2 horas, que o senhor Arlindo se separou dos outros 2 companheiros com os quais veio caçar. O que foi que aconteceu com o senhor quando o senhor ficou sozinho? Quando eu fiquei sozinho, eu entrei num mato grosso e saí numa roda de campo. Então lá eu vi um relâmpago quando desceu atrás de um espigão de campo. Então eu fui lá para ver o que tinha nesse lugar. E o que o senhor viu? Aí eu vi um aparelho em forma de poste dessa largura. Tinha 2 bracinhos dos 2 lados. E em cima também tinha uma bola grande. E essa bola estava acendendo vermelho e branco, sem parar. Bom, então o Arlindo ele resolveu buscar os seus companheiros, né? Se afastando do local. Ele começou a andar com um pouco de pressa. E quando ele andou mais ou menos uns 10 metros, ele ouviu um barulho muito estranho. Que ele diz que parecia com um barulho de motor afogado. Olha aí. Que a gente sempre fala também fala de máquina de lavar velha. Sim. Que é barulho de blá 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 blá, né? A gente sempre fala desse barulho aqui. Cada avistamento desse a pessoa cita de uma maneira diferente, né? O que é bem bizarro porque muita gente que avista OVNI ou alguma coisa... Não escuta barulho. Fala que é silencioso, né? Mas quando tá perto, às vezes as pessoas falam de barulho. Será que é porque distorce o ar, alguma coisa assim? Eu não sei se é o campo magnético, eu não sei se é o barulho deles, porque não faz sentido um aparelho deles se ter motor. Ainda mais um motor velho, parece um motor de polpa de barco. Não parece um motor de alta tecnologia, parece uma coisa meio... Parece uma variante do vovô. Pois é, uma coisa estranha. Pois é. Bom, ao olhar na direção do som, ele avistou um objeto bem maior do que os anteriores. E esse objeto desceu a mais ou menos a 10 metros de onde ele estava. Pertinho, né? Pertinho. Esse novo objeto tinha uma cor cinza. Engraçado porque aqui fala cinza, mas tem um depoimento dele que falou que era branco. Era bem branco. É um formato oval. Olha aí o tic-tac. Aí, mas realmente ele fala que parecia, nas imagens que a gente tem desse caso, parece um formato que me lembra um formato de cebola. Parece uma cebola. Parecia um chocolate Kiss da Hershey's. Exatamente. Aqui, que é um formato de cebola mesmo, né? Tem aquela pontinha, vai engordando ali e tal. Sim. Na lateral do objeto havia uma estrutura semelhante a uma nadadeira. Então, realmente, eu acho que é exatamente isso que a gente está falando. Ele tinha duas barbatanas do lado, que é como se fosse para controlar o voo. Sei lá para que serve isso. Às vezes é só também um adereço. Só pra, tipo... porque o design, a moda... Se os caras distorcem a gravidade, dane-se o formato. Não precisa de aerodinâmica, né? A gente sabe disso. Pode ser uma torradeira e vai voar. Pode ser. Lembra do relato do episódio retrasado? Que o rapaz falou que parecia um liquidificador? Então, pode ser qualquer coisa. Pois é. Bom... O aparelho tinha aproximadamente 8 metros de altura, com uma haste comprida na parte superior. Um prédio de 4 andares, né? Praticamente. É bem grande. Arlindo havia fotografado os objetos anteriores e sacou a máquina para fotografar esse quarto objeto. No momento que ele apontou a sua câmera, o objeto emitiu uma luz intensa que ofuscou a sua vista, deixando-o totalmente atordoado e cego, né? Ele ficou... Ele disse que naquele momento ele não conseguia ver nada, o olho dele ardia muito, 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 que também é uma coisa muito comum em avistamento. A pessoa ter problema nos olhos por conta da luz. E também esse negócio de jogar a luz, né? A gente sempre vê aqui nos nossos casos que sempre o objeto jogou um facho de luz, né? O objeto, o facho de luz às vezes é pra mobilizar a pessoa, o cara ficar parado. Sim. Às vezes é pra ele puxar a pessoa, uma força tratora ali, né? De pegar o cara. Às vezes é pra cegar o cara.
né? Pois é. Essa luz aí que a luz tal da luz material aí, que faz o que quer, né? Faz curva e tal. Eu até lembrei assim que eu tinha um tio que fazia solda elétrica. Usava aquele óculos pra proteger os olhos, né? Porque é uma luz muito, muito forte, cara. Sim. O cara pode ficar... O cara fica cego, sim. Ou então, tipo, luz de Eu imagino laser, que seja né? algo assim, né? Imagino que seja uma Tô luz falando isso pra comparar, assim. Sim. Da intensidade. Tem um relato, que foi até o Birajara que contou isso, ele falando dessa tal da luz, que ele falou que a luz é tão intensa, que as pessoas falam que conseguem ver as formigas no chão. Caraca. Tipo, de noite a luz é tão intensa que ela olha pro chão e não consegue ver as formiguinhas andando. E ele fala assim que parece a noite vira dia, né? Bom... Xenon. A luz Xenon. Assustado, ele correu, né, pra se salvar. Ainda mais com sua vista ofuscada, na tentativa de se afastar desse objeto. O seu medo era tanto que nem pegou o embornal, ele deixou o embornal no chão. E caiu, o boné dele também caiu no chão. Sim. De alguma forma, ele se sentiu um pouco paralisado. E assim ficou por quase 1 minuto. A sua visão foi voltando aos poucos e logo sentiu algo segurando os seus braços. Olha o Vilas Boas aí. Olha, ele é exatamente igual ao Vilas Boas. E aí, quando ele percebeu, né, que a vista dele começou a voltar e tal, ele olhou pra baixo. Ele viu 2 seres pequenininhos, baixos, de mais ou menos 1 metro de altura, que ele falou que usavam uma espécie de um capacete com escafandro, uma espécie de um escafandro, como se fosse um tubo saindo da parte de cima do capacete pra parte de trás. Bem parecido, inclusive, com o caso do Vilas Boas. Que a gente também falou isso, que é uma roupa parecida de nadador, né? De submarino. Parece alguma ajuda pra poder respirar, né? Como é que é o nome? De nadador, né? Que escafandro, né? Pois é. E ele fala que esses 2 serizinhos agarraram os braços dele e ele tentou puxar pra se soltar. Só que os bichinhos, apesar de parecerem ser fracos, eles não eram nada fracos. Eram bem fortes. E aí ele falou, me solta. E nada do bicho soltar. Eu tô falando bicho, mas parecia mais um ser humano. Eu acho que não era bem um Grey, não, que ele fala. Parecia realmente ser um humano pequeno. Mas tava com capacete também, né? Tava com capacete, mas ele conseguia ver as feições. Ele falou que parecia realmente ser um humano. Não parecia ser um Grey. Não era cinza, não era um olhão. Parecia ser realmente um humano. Como é que é o nome daquela raça de humano pequenininho? Um palumpa? Não, o... Pigmeu? Pigmeu, como se fosse um pigmeu. Um palumpa é um pigmeu também. Ele falou que ele tentou puxar 2, 3 vezes e nada desses seres soltarem o braço dele. Aí ele falou assim, me solta, pelo amor de Deus. E nesse momento, olha que esquisito, os seres olharam pra ele e falaram o seguinte, em Deus, nós todos somos irmãos. Nós não fazemos mal a ninguém. Queremos apenas uma informação sua. Aí essa parte que eu fico balançado. Porque, assim, sabe, a minha opinião, eu sou agnóstico, eu me considero agnóstico. Eu não desacredito nem acredito em Deus. Eu acho que pode ser que exista. Nunca aconteceu um milagre muito grande na minha vida pra falar, porra, existe Papai do Céu, existe de verdade. Nunca aconteceu. Mas também nunca aconteceu nada pra falar que não existe. Então, assim, quando eu leio um negócio desse, eu fico assim, caraca, será que existe então mesmo? Será que o nosso Deus é o Deus deles? Será que eles sabem da existência de Deus? Será que eles criaram religião pra gente? Eu vi muita pergunta, né? Será que eles sabem que Deus existe e a gente não sabe? Ou será que para eles também é tido como se fosse uma religião? Alguma coisa que é tão distante para eles como é distante pra gente, sabe? Mas partindo da lógica da Bíblia, Deus criou o universo. Então, se Deus criou o universo... Então, mas a pergunta é... Será que é... Digamos que realmente... Né? Porque a gente vê essas criaturas como seres bem mais evoluídos. E como são mais evoluídos, talvez eles tenham respostas para perguntas que a gente não sabe responder. A gente não sabe se Deus realmente existe. Mas será que eles sabem? E será que essa frase, em Deus nós todos somos irmãos, significa que eles sabem da existência de Deus e sabem que todos nós somos irmãos porque fazemos parte do mesmo universo, né? E apesar deles serem de um planeta distante, nós somos irmãos porque Deus criou eles e criou também a gente. Mas será que eles sabem de alguma coisa, alguma informação que a gente não sabe? Entendeu? Essa que é a pergunta. Quando mistura assim com Deus, eu fico assim, putz, estranho, Teve né? isso no caso de Pascagoula também, né? Teve Pascagoula totalmente relacionado à religião. Teve vários outros relacionados à religião. Vários. São incontáveis os casos ufológicos que tem alguma coisa que seja ligada à religião. E aí depois disso tudo, né, eu achei que foi um negócio meio agressivo, cara. Pegar no braço do cara, puxar o cara à força. Pois é. Não vou te fazer mal? Como assim?
Pois é, mas assim, é só uma informação, mas uma informação levada à força, né? Pois é. Aí depois disso tudo aí, esses seres, né, que pegaram ele pelo braço, levaram ele pra dentro da nave. Pra esse objeto ovoide que tava pousado lá. Tava mais ou menos a uns 100 metros, já acredito que ele tenha corrido, né? Pra fugir. Eles pararam a uma distância de 4 metros do objeto e bem próximo, quando o Arlindo chegou perto, ele começou a sentir frio. Né? Aí eu realmente não sei se é frio que vinha do objeto ou se ele ficou nervoso ou alguma coisa assim, né? Outra coisa que o Birajara fala num relato dele sobre esse caso, que é muito comum você ver pessoas relatando calor fora do objeto e frio dentro do objeto. Então esse frio aí ele sentiu quando ele entrou no objeto. Ah, sim. Entendeu? O calor de fora é da radiação. E o frio de dentro é por conta de não sei, o ar-condicionado deles, não sei. Sim. Aí ele relata que tinha uma coisa que parecia uma escadinha, e no alto dessa escadinha tinha um terceiro tripulante lá olhando pra ele. E aí, cara, esse terceiro tripulante aí perguntou pra ele, com uma voz bem grossa, perguntou se ele já tinha visto uma Zurka. E aí o seu Arlindo, né, deu tela azul e falou, pô, eu não sei o que é isso. O que é Zurka, né? Ele respondeu que não sabia o que era e tal. E aí a resposta desse terceiro tripulante pro seu Arlindo foi dizendo que a Zurka é um aparelho que eles transmitiram de lá pra cá. Ou seja, lá do planeta deles até aqui, né? Será que eram os objetos que ele viu antes? Esse que fincou na Terra? Eu acho que não, porque estavam do lado deles. O objeto parou no mesmo lugar onde parou os 3 objetos. Então, assim, o cara perdeu de vista, o negócio estava do lado dele. Devia ser um outro objeto, parecido com aqueles, que parou em um lugar diferente. Pois é, e ele fala que é um aparelho de comunicação como todos que tem na Terra. O que tinha de comunicação nessa época era telefone só, né? Telégrafo. Mas é engraçado, porque o relato do Arlindo aqui, ele fala que é um objeto de comunicação. Mas em outros depoimentos, ele fala que esse objeto, ele tem alguma ligação com o clima da região. E que quando uma Zurka, segundo ele, se a Zurka pegar chuva, muda o clima inteiro de uma região. Uma região que às vezes não é para nevar, começa a nevar. Caramba. Entendeu? Ele fala que é por isso que é muito importante achar essa Zurka, porque eles precisam pegar essa Zurka porque ela pode mudar totalmente o clima da região. E isso vai afetar todas as criaturas que moram ali, né? Que vivem ali, né? Ele falou ainda que o tal aparelho tomou contato com uma linha universal. Essa linha universal queimou a linha de transmissão e havia desregulado o motor de montagem que havia descido na Terra. Isso tem a ver com a Zurka também? Então, acho que ele tá falando desse motor da Zurka, parece, né? Sim. Mas o que é importante a gente ver o depoimento do Arlindo. Se você puder, até bota aí um trecho dele falando, porque o que pareceu pra mim? Existe uma linha, como se fosse um caminho, né? Uma coisa que liga o planeta deles ao planeta Terra. Como se fosse realmente um buraco de minhoca, né? Que liga uma parte do universo a outra. É um atalho, né? Um atalho. Sim. Pelo que eu entendi, parece que essas criaturas, esses seres, mandam aparelhos, objetos não tripulados do planeta deles pra Terra. Pra monitorar a Terra, porque ninguém sabe. Entendi. E por algum problema de motor, alguma coisa que aconteceu na viagem, isso descambelhou tudo e caiu aqui na Terra num lugar que não era pra cair. Entendeu? E aí poderia causar nevasca. Poderia causar uma nevasca num lugar que não era pra cair. O Arlindo, inclusive, ele perguntou: pô, de onde vocês são? Aí o tripulante respondeu o seguinte: nós somos do lado de uma costa. A gente vive pelo que entendi, parece que a gente vive numa costa, uma encosta, uma coisa assim. Você tem estudo? Você tem algum tipo de inteligência? O Arlindo respondeu negativamente. Ele falou: não, eu não tenho muito estudo, né? Provavelmente ele entendeu se o ser tava perguntando se ele tinha formação. Formação, você, né? Entende o que a gente tava falando aqui? Bom, diante de tal resposta, o tripulante estendeu a mão pro Arlindo, ajudando a entrar dentro da nave. Após subir os 4 degraus da escada, Arlindo viu-se dentro de uma sala circular, de mais ou menos 7 metros de diâmetro aproximadamente. No piso havia uma abertura na parte central, por onde Arlindo entrou, né? Uma espécie de um porão, alçapão. Sim, né? sim. O teto dessa sala era em forma de cúpula, com aproximadamente 7 metros de altura. No centro dessa cúpula havia uma espécie de uma lâmpada muito forte. Esse é uma da lâmpada que o pessoal fala que foi mentira do Arlindo por conta dessa que ele fala que parece uma lâmpada. Né? Então, assim, qualquer fonte de luz, talvez para ele ali naquela situação, ele achou que fosse uma lâmpada. Né? Agora, vale lembrar também que eu acho que, assim, essas medidas que ele dá aqui foi que ele não pegou uma fita métrica pra medir. Ele achou, pode ser maior ou pode ser menor. Pois é. E aí depende da percepção de tamanho de cada um, né? Ele falou que também havia muitas luzes no interior do aparelho que piscavam, né? Que ligavam e desligavam. E também havia um medidor de voltagem, um motor, alguma coisa assim, com um mostrador.
né? Então existiam telas, existiam botões. É bem o que a gente imagina de nave futurista do Star Trek. Bem Star Trek. Nessa sala havia um aparelho com numerosas teclas. À frente desse aparelho, haviam 2 cadeiras ocupadas por 2 tripulantes que operavam esse aparelho. Eram os estagiários. Eles estavam lá, no depoimento do Arlindo, ele fala que eles estavam batendo máquina. Que é uma... Digitando, né? Batendo máquina é uma coisa um termo antigo. Que o pessoal que fazia datilografia. Datilografia, ASDFGHJKLC. É isso aí. Tu é dessa época, né? Eu fiz curso de datilografia, cara. Putz, caraca. Bom... aí acontece. Ele fala que tinha essa galera, ele tinha 2 tripulantes também usando as mesmas roupas, digitando e apertando botões. E também usavam uma espécie de um uniforme e um capacete. O Arlindo dizia que eles conversavam entre si, só que ele não conseguia entender. Era um barulho... É uma língua alienígena. É uma língua deles. Em seguida, surgiu, vindo de um corredor lateral, um novo tripulante, dessa vez sem capacete. E aparentemente do sexo feminino. Sempre assim, sempre tem tipo assim, 3 homens e 2 mulheres, ou 5 homens e 2 mulheres. A quantidade de mulher para homem é sempre menor. É um negócio também que sempre tá lá. Desse bobear elas que mandam, né? Pode ser. Se é que é mulher também, né? Porque ele fala que tem traços femininos. Não sabe nem se seres têm sexo, cara. Pois é, mas ele consegue, assim... Eu acho que na cabeça dele, ele viu aquele ser que lembrava mais um homenzinho, e agora ele tá vendo um outro que lembrava uma mulherzinha, né? Tipo, uma mulher pequena. Bom, essa senhora, ela se dirigiu até os tripulantes com quem ela conversou, usando uma mesma linguagem alienígena que o seu alienígena não conseguiu distinguir o que era. Após algum tempo, essa tripulante seguiu em direção ao corredor, e um dos tripulantes que havia capturado o Arlindo colocou a mão em seu ombro, indicando para que o Arlindo, seguisse a tripulante. Arlindo, escoltado pelos 2 tripulantes, seguiu a moça através de um pequeno corredor. Eles entraram numa pequena sala que ele falou que parecia um banheiro pequeno. Era uma salinha muito pequena, bem apertada. Aqui ele fala que tinha 3 metros de comprimento, né? Mas no depoimento dele ele fala que era uma sala bem pode ser 3 metros de altura, mas de comprimento acho que era 1,5 metro, uma coisa assim. Sim. Na metade dessa sala havia um aparelho com 2 telas no formato circular, que ele fala que lembrava uma geladeira. Ele fala que lembrava uma geladeira com 2 janelinhas. Um dos tripulantes acionou um mecanismo à sua esquerda e as telas acenderam. A jovem tripulante, com o auxílio de uma espécie de uma varinha, explicou a Arlindo o que estava sendo projetado nessas 2 telas. Em uma das telas ela mostrou uma foto da Terra. Sim, inclusive essa parte dele no Globo Repórter, é ele falando isso aí. Na outra tela, a tripulante mostrou uma foto do Sol. Aí ela falou, esse é o Sol, essa é a Terra. Aí ele falou, sim, eu entendo, eu sei o que é. Astronomia for Dummies. Exatamente. Ela falou, essa aqui é a Lua, a sua Lua, né? E mostrou a foto da Lua. Sim. Sempre explicando o que era, o que estava sendo observado. Em determinado momento, surgiu na tela uma mancha de cor prata meio amarelado. Que o Arlindo diz que parecia uma gema de ovo. Parecia uma foto de uma gema de ovo de perto. A tripulante explicou assim o que estava sendo projetado. Aqui é onde nós estamos. Nós viemos aqui e voltamos em poucas horas, mas é de acordo sempre com a rotação da Terra entre a sua própria Lua e o seu próprio Sol. Ou seja, eu acredito que tem a ver com o lance do buraco de minhoca, porque a Terra está sempre girando em volta do Sol, né? Sim. Então, eu acho que para fazer a conexão do planeta deles com o planeta Terra, a Terra tem que estar em um ponto certo, entendeu? Ele tem que estar em um determinado dia do ano, uma determinada posição em relação ao Sol, que faz a conexão acontecer. Sacou? É a única maneira que eu consigo explicar isso. Né? Que ela fala de acordo com a rotação da Terra. Também, né? A rotação da Terra é muito veloz. A Terra está girando em torno do Sol. É que a gente não sente, né? Pois é, mas o Sol também está rodando em torno da galáxia. Sim. A gente não está parado, a gente está, na verdade, indo muito rápido, né? Sim. E tem um movimento de translação que é a Terra girando. Sim, tem esse terceiro fator, né? Pois é. Girando assim, no próprio eixo. Exato. Arlindo estimou que essas explicações duraram mais ou menos uns 5 minutos. Um detalhe curioso observado por ele é que não havia sincronia entre o que era falado e o que era ouvido. Ou seja, ela falava e rolava um delay. Podia ser algum tradutor simultâneo. Tipo de tradutor. Ele diz, inclusive, que essa tripulante usava uma espécie de um aparelho no ouvido que parecia tipo um fone de ouvido, só que cheio de furinhos.
mas não tinha uma haste no meio ligando. Era só duas bolas onde estariam a orelha, né? Entendi. Pode ser algum device que traduz o que ele estava falando com eles, né? Pois talvez. O movimento labial dos tripulantes não correspondia ao som ouvido. Ou seja, eles deviam falar na língua deles e o que o Arlindo escutava era em português. Tipo como é que é o nome daquele? Bubblefish? Bubblefish, né? Do Guia do Mochileiro. Na maioria das vezes, os tripulantes apenas abriam um pouco a boca ao falar. Um outro detalhe curioso é que, ao falar o som, não parecia vir da boca dos tripulantes, e sim do ambiente ao seu redor. Quando se fala de ufologia é isso, né? Não tem uma explicação muito boa. Não é nem ter caixa de som, mas é que o som vinha do todo, né? Uhum. Tipo, você tá na nave espacial e o computador fala com você, tá vendo um campo de asteroides aí. Mas eu acredito... A voz tá em tudo quanto é lugar. Pois é, mas eu acho que nesse caso poderia até ser uma telepatia. Por isso que ele escuta o som na cabeça dele, mas ele não vê um som vindo de um ponto exato. Pode ser também. O som vem da cabeça dele, entendeu? Uhum. Ao final da pequena explicação, um dos tripulantes retirou o capacete, desconectando inicialmente um tubo, né, que ligava ao topo do capacete. Uhum. Esse tripulante era semelhante à jovem tripulante que se comunicou com Arlindo. Né? Ou seja, todos eles eram bem parecidos. Como sempre, na ufologia também tem isso. São todos irmãos gêmeos. A mesma raça, todo clone, né? Sim. Ele fala o seguinte: nós somos de uma só matéria, igual a você, Arlindo, do mesmo sangue, e vivemos do mesmo trabalho. Daqui a pouco teremos uma transmissão. Após isso, o Arlindo foi levado de volta à entrada da nave. Os tripulantes recomendaram: desça e siga em frente sem olhar para trás, escondendo a vista, porque o aparelho condena a visão. O Arlindo, quando ele resolveu seguir a recomendação, né, do tripulante, começou a caminhar sem olhar para trás. Esse condena a visão justamente poder machucar, Pode né? machucar os Por causa olhos, da claridade exatamente. e tal. Um detalhe importante que não foi falado aqui é que quando ele estava na nave, ele esqueceu de tudo que estava acontecendo lá de fora. Ele falou que esqueceu da família dele. Ele é como se tivesse limpado a memória dele. Uma outra realidade, ele apagou tudo que ele tinha vivido antes, apagou, e ele estava vivendo ali uma outra situação. E quando ele desceu, quando ele pisou no chão, ele sentiu parecia que estava flutuando ainda. Como se ele não tivesse muito acostumado com a gravidade da Terra. Isso é muito curioso. Como é que um cara desse, no meio lá do interior do sul de Minas, teria repertório para inventar uma parada dessa? Pois cara? é. A gente nunca pode se botar a capacidade da criatividade humana, por mais que o cara viva onde for que ele viva, né? As pessoas são criativas, né? Você tem gente que é genial, que nunca mora no interior da onde. E você às vezes tem gente muito burra que vive no centro da cidade. Né? O que eu entendo é o seguinte: às vezes ele não teria fontes suficientes para inventar uma coisa dessa. Entendeu? É aquele negócio. Sabe que o cara tinha televisão? Porque televisão às vezes é uma fonte de informação. Sim. Se você vê o filme do ET, você sabe que é um ET. Você sabe que o ET veio de outro lugar. Isso sabe que ele quer ir pra casa. Exatamente. Isso é, de certa forma, uma munição para você criar qualquer outra coisa. Entendeu? Sim. Então, assim, isso depende do fator sociocultural do cara. Se não tinha TV não, cara. Pois 79? 79 já tinha TV. Não, já tinha, mas ele... o cara caçava pra comer, cara. Pois realmente, essa informação eu não sei, mas pode ser que não tenha mesmo, né? Realmente parece ser uma pessoa muito humilde. Que é outra coisa também engraçada, né? Da ufologia sempre tá conectado com as pessoas mais humildes. Agora, o que me estranha muito é assim, beleza... Pegaram o cara lá, disseram que queriam informação. Que informação que eles queriam dele? A informação sobre a Zurka. Pô, mas o cara não sabe nem que é uma Zurka, cara. São certas coisas que a gente não entende, né? Vai perguntar pra um cara que nunca viu, com certeza nunca viu uma Zurka, perguntar se ele já viu uma Zurka. É a mesma coisa que eu perguntar pro alienígena se ele viu meu iPhone. Pois é. Eu sei que o alienígena não viu o iPhone. Por que o alienígena vai achar que eu vi a Zurka dele? Pois é, cara. É meio louco isso, né? Cara, não dá pra entender. E ao mesmo tempo... tem esses fatos que são evidências muito fortes. Sim. Como a foto, né? A foto é uma evidência muito forte. Sim. Né? E, enfim, o Arlindo, ele seguiu a recomendação, começou a seguir em frente, sem olhar pra trás. Nesse momento ele começou a sentir uma assalto, náusea. Né? Meu irmão, vai embora, não olha pra trás, não. Pois é. E ele fez isso e ele começou a sentir muito mal. Ele tava muito bem, de repente ele começou a sentir muito mal. Ele com a sensação de náusea, tontura, que também é outra coisa sempre comum, né, na ufologia. E aí pode ser por causa da radiação também, né? Pois é.
E aí ele lembrou, ele voltou, né, a lembrança dele, lembrou que tinha uma espingarda, lembrou que tava com um revólver. Naquela hora ele esqueceu de tudo, ele nem lembrava que tinha revólver, né? Mas nessa hora ele caraca, meu revólver, minhas coisas e tal. Ele começou a andar, e ele, finalmente ele encontrou com os amigos dele. Os amigos dele encontraram com ele lá no meio do mato lá. E ele falou que tava morrendo de sede, me dá água, que também é uma coisa relacionada à radiação, né? Sim. Ele pediu muita água, ele disse que ele tomava, ele falava no relato dele, ele fala assim, quanto mais água eu tomava, mais vontade de beber água eu tinha, né? Então, durante mais ou menos uns 20 minutos, ele não conseguiu descrever o que estava acontecendo. Ele só sentia essa sede intensa, né? E bebeu mais ou menos 1 litro de água de uma vez só. Direto uma fonte de água que ele encontrou lá no meio da tipo um riachozinho. Em seguida, ele relatou o episódio para seus companheiros, omitindo o contato com os tripulantes e a entrada no aparelho. Eu acho que ele, tipo, nessa hora ele achou que poderia ser taxado de maluco, não sei. Certamente, né? Todos voltaram ao local do pouso dos objetos e encontraram marcas no solo. Isso é importante também, né? Sim. Que também é outra evidência muito forte. O segundo objeto observado, que se transformou em uma espécie de fumaça branca, deixou uma marca triangular e o capim queimado, né? O pessoal fala de calcinou, né? Aquele lugar ali ficou sem vida, né? Igual do Máscara de Chumbo lá. E tantos outros. Sim. Havia também uma marca deixada pelo objeto em forma de peão, né? Que é o terceiro, na verdade. O terceiro, que era listrado vermelho e branco. Que ele chama de piorra. É porque peão no interior de Minas piorra? É piorra. Ele até fala, parecia uma piorrinha. Piorrinha. E eu fiquei, que piorrinha, cara? É um peãozinho, parece um peão. Eles procuravam exaustivamente pelo embornal onde o Arlindo havia deixado, mas como não encontraram, foram pra casa. O embornal, lembrando, tava cheio de comida, né? Tava cheio de comida. Que ele tinha provisões que ele levou pra poder caçar e acampar e sei lá. E aí quando ele chegou em casa, a esposa dele, que era Dona Terezinha da Silva Santos, né, constatou que os olhos dele estavam muito vermelhos, cara. E aí pode ser por causa da luz, né? Que ele avistou lá... Pode ser o primeiro flash. Daquele flash e tal. E nos 3 dias seguintes, o Arlindo sentiu dor de cabeça e os olhos dele incharam. Além disso, ele teve depressão. O lado psicológico dele ficou bem abalado, né? Que também é outra coisa comum, né? Olha o caso do Village Boys aí, como é que se parece. Lembra que o Village Boys também ficou mal? Sim. Perdeu o apetite, sono ficou irregular. Né? Exatamente. E na mesma noite em que ocorreu o contato, o Arlindo recebeu a visita do seu irmão, que era Jairo o nome dele, Jairo dos Santos, que na ocasião tinha 54 anos. E o Jairo também percebeu que o Arlindo estava com o olho muito avermelhado, além do normal, e também andava muito desanimado. E aí, cara, ele contou de novo o que aconteceu com ele e omitiu a parte exatamente, que entrou na nave, que viu os alienígenas e tal. E no dia 14 de julho, o Arlindo e os companheiros dele de caçada voltaram até o local onde aconteceu o contato, né? E um dos ufólogos encontrou o embornal perdido do Arlindo. Eu acho que foi o Birajara. Foi o Birajara. Foi ele que encabeçou a pesquisa lá. E... Pra nossa surpresa, esse embornal tava cheio de inscrição. A gente vai explicar por quê. Por que não, né? A gente vai explicar o que eram... O que tava escrito ali, exatamente. Né? E aí, cara, esse foi o caso do seu Arlindo, né? A gente até comentou lá no início, o Arlindo tá vivo até hoje. Eu acredito que tá sim, porque eu vi uma entrevista dele lá no canal do Arthur. É Arthur? Arthur, né? Neto. O Arthur Neto, Arthur Sérgio Neto. Se você botar no YouTube lá, bota o nome dele que você vai achar o canal. O Arthur, ele fez uma viagem pra lá, pra esse local. Ele entrevistou, ano passado, setembro do ano passado, o seu Arlindo. E conta a mesma história. Vivo, e conta a mesma história. Ele tá bem velhinho, né, cara? Nesse vídeo tem essa entrevista do Birajara que o Birajara, pra mim, dá uma aula de ufologia. Sim. Né? Porque ele abre a boca, ele fala bem pra caramba e ele fala coisas relacionadas com a ciência que você fica assim, caraca, realmente, né? Faz todo sentido. A maneira como ele pesquisa e tal. Sim. E ele admite os erros dele, é bem legal isso. E ele fala assim que uma coisa que ele já percebeu nas suas pesquisas ufológicas é que os casos que ele acredita ser os mais verdadeiros. E até o Arthur Neto pergunta pra ele assim, mas você acredita, você usa da intuição pra saber se um caso é verdadeiro ou não? Aí ele fala assim, não, todo pesquisador usa a sua intuição. Até na ciência se tem a intuição, só que você tem que saber pegar ela e usar ela da melhor forma. E aí fala assim que ele percebeu, a intuição dele, né, diz que os casos ufológicos que parecem pra ele os mais verdadeiros são justamente os que as pessoas contam sem muitos detalhes. As pessoas não falam
muito detalhe de como é que era a nave. E fala, era uma bola, assim. Não dá detalhes de como era a roupa, né, dos tripulantes. O cara fala, então veio dois homenzinhos e me pegaram. É dever do ufólogo perguntar, mas como é que eles estavam vestidos? Como é que eles eram? Como é que era a cor da pele? Como é que você sentiu um cheiro, né? Também o Birajara fala nessa pesquisa sobre o tal do cheiro também, que é muito comum, né? O cheiro de amônia, né? Sim. Que eu não tenho certeza se nesse caso teve cheiro de amônia, mas ele cita isso como coisas... Como coisa assim, tipo, são coisas que você tem que ficar atento, que se o cara falar isso, é uma bandeirinha que você tem que levantar. Tipo, opa, cheiro de amônia. Porque o cara que não entende ufologia, ele não vai falar, eu senti cheiro de amônia. Ele fala, não tinha cheiro de nada, né? Você ouviu um barulho, né? Ou seja, quando o cara te conta um relato com coisas que você já ouviu em outro relato, pode ser pode ser um alerta. Um alerta, né? Sim. E se você sabe que é um cara que não tem essa munição que a gente tem aqui de escutar podcasts, né, do YouTube, aprender e tal, é uma coisa a se pensar. Talvez esse caso seja real mesmo, né? Sim. Por mais extravagante que seja, né? Por mais que tenha Deus no meio e tudo mais. A gente trouxe um pouco algumas coisas que chamaram a nossa atenção da investigação que o Birajara fez desse caso. Tem um órgão lá de Varginha que investigou esse caso. Como é que é o nome, Zoucas? Que é o CEVAPA. Exato, que é o Centro Varginhense de Pesquisas Parapsicológicas. E teve mais um outro órgão que também trabalhou nesse caso, investigando, que é a Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores. Eles fizeram vários relatórios sobre esse incidente, né? Inclusive teve uma entrevista com o Arlindo na época, né? E os principais investigadores foram o Birajara Franco Rodrigues, que a gente já falou dele aqui, Malhas de Figueiredo, que o cara era engenheiro eletricista e coordenador de pesquisas do CEVAPA, e o Francisco Antônio Romanelli, que ele era advogado, trabalhava com biblioteca e também fazia parte do CEVAPA. Outra coisa também importante é que não era só eles, essa galera não. Teve mais gente, Por exemplo, o Bob Pratt foi também. O Bob Pratt é o cara que é o ufólogo que mais tem contato e mais pesquisou o fenômeno da abdução. Ele é o cara assim, ele já morreu Ele morreu em 2005. E também a Irene Grant também foi lá. Sim. E o Arlindo passou por hipnose. O Birajara, ele não acredita em hipnose. Ele acredita que a hipnose influencia? Não, ele acredita que a hipnose não é que revele fatos que o cara não lembra. Né? Que daí a gente sempre fala assim, tem que fazer hipnose para lembrar as coisas que talvez estejam dentro de uma memória escondida, uma coisa assim. O Birajara acredita que a hipnose seja uma maneira diferente de contar uma mesma coisa sem determinados filtros. Entendi. É quase como se você estivesse bêbado e você fala a verdade, você sem filtro, sem o seu... Você se meio controversa a sua opinião, né? Essa é a opinião do Birajara. Sim. Né? Então ele fala que assim, a hipnose pra ele é uma maneira diferente de contar uma mesma coisa e que nunca vai revelar fatos escondidos e tudo mais. Mas essa é a opinião dele. Entendi. Sim. Inclusive, essa investigação que eles fizeram lá do CEVAPA, eles admitiram algumas falhas, né, que eles tiveram. E aí, tem algumas delas aqui que eu listei, ó. Eles não submeteram o solo para teste de resistência com pesos, ou seja, não conseguiram determinar o peso do objeto. Então, nesse vídeo, o Birajara fala de não sei quantas toneladas, ou seja, depois parece que fizeram. Pode ser que sim. Que ele fala, agora não lembro a quantidade, mas eram bastante, um peso, acho que são 9 toneladas para fazer aquela marca no solo. Sim. Né? Porque você consegue, pela profundidade da sapata, né, da nave em contato com o solo, você consegue saber qual o peso daquela nave. Sim. Entendeu? Sim. E às vezes é pouca, às vezes parece que é muita, mas às vezes a nave é muito, muito leve. No caso, eu lembro do Edson Boaventura falando daquele caso que eu não vou lembrar agora o nome, que até há pouco tempo atrás fez, sei lá, 30 anos, que foram 2 pescadores no Rio, acho que em São Paulo, que tem a marca da sapata lá na lama, e aí o Edson fez a pesquisa, viu o tamanho, a altura do buraco, né? E definiu que era uma nave muito leve, né? Enfim. Eles não encontraram meios de analisar a tal da tinta, porque o Abornal, o que aconteceu com o Abornal?
Então, tava cheio de inscrições. Sim. Mas a impressão que dá é que não foi utilizado tinta, foi queimado. Parece que eles desenharam queimando. Sim, eles não conseguiram determinar isso, né? Pois é. E a terceira falha que eles admitiram nessa pesquisa foi que eles não tiveram condição de comparar os caracteres que estavam escritos com outros que a gente já conhece. Que também isso eles fizeram, sim. Também fizeram. Também depois. fizeram. E isso foi na época que eles investigaram. Bom, então falando do embornal, né? Depois eles realmente pesquisaram e viram essa semelhança entre os caracteres estampados no pano e caracteres do hebraico antigo. Olha que estranho. Inclusive, existiam alguns trechos desse embornal, do que estava escrito, que eram idênticos aos pergaminhos do Mar Morto. Sim. Olha que bizarro. Por que o pergaminho do Mar Morto, né? Porque os pergaminhos que foram encontrados em Qumran, que é aquelas cavernas, pois é. Foram descobertas na década de 40 e 50. Então, o que acontece? A pesquisadora Paulette Gustin enviou uma carta ao ufóloga Irene Grant solicitando uma fotografia nítida desse embornal e os seus caracteres. Ela tinha um bom conhecimento sobre os manuscritos do Mar Morto e conhecia alguns dos pesquisadores que trabalharam na tradução desse pergaminho. A dona Irene Grant enviou prontamente na fotografia a essa pesquisadora, que mandou para os caras lá em Jerusalém. Então foi pesquisado com os caras certos, né? Mas ela não falou, lógico, ela não falou nada de disco voador, nada disso. Porque imagina, né? O cara fala, isso aqui tem a ver com disco voador. Os caras... Não, esquece. E aí os caras mandaram de volta uma mensagem perguntando para assim, eu preciso de mais dados sobre esses textos. Onde é que isso foi encontrado? Pra pegar o contexto, né, do negócio. Onde foi encontrado? Como foi encontrado? E aí ela respondeu, então, isso aqui tem a ver com o caso lá de Bappendi, que é o disco voador, não sei o quê. Aí os caras pararam de se comunicar com ela. Nunca mais mandaram mensagem de volta. Então, coube a essa pesquisadora procurar por outros pesquisadores e tradutores, né, de hebraico, que sabiam ler hebraico antigo, para tentar descobrir essa tradução. Era a versão arcaica do hebraico. Pois é um negócio... Não era coisa tão simples, né? Exatamente. E aí acontece, esses 146 caracteres divididos em 10 linhas. As últimas linhas estão mais borradas do que as primeiras, né? Parece que esse embornal pegou chuva. E aí ficou meio difícil de ler, sabe? E era um tecido bem rústico também, né? Um tecido bem simples, então, assim... né? Bom, no centro das inscrições estão inseridos 4 desenhos. Um semelhante a um chapéu, né? Ou pode ser um disco também visto de lado, né? Um travessão diagonal, um retângulo e um hexágono. Paulo Steckel, que é um ufólogo estudioso das línguas antigas, ele fez uma entrevista para a revista UFO 95 e ele cita que existe uma semelhança entre esses caracteres e também escritas fenícias, aramaicas, hebraicas e egípcias, e também cita que a característica fonética desse texto lembra muito o sânscrito, que é a língua que se fala no norte da Índia. Olha a salada linguística, né, que o negócio né? E o demônio fala aramaico, né? O demônio, o Pazuzu? O Pazuzu é do bem, né? O Pazuzu depois eu descobri que é do bem. Então, quanto aos 4 desenhos, não se tem certeza definitiva sobre o significado, partindo hipoteticamente pelo lado simbólico. Às vezes estava desenhado a Azurca. Isso aqui é uma Azurca, talvez, não sei. Talvez tava querendo mostrar alguma coisa pra galera ali, né? Sim. Podem ser, sim, desenhos de objetos não identificados, né? E lembram realmente pelo seu formato alguns objetos que já foram catalogados, como o formato de charuto, o formato de chapéu, aquelas coisas todas, né? Sino. O sino. Tem um símbolo que representaria, segundo esse pesquisador, a relação do homem com o cosmo e uma fraternidade universal. Caraca. Mas tá charanha, né? No texto propriamente dito, as últimas 4 palavras que compõem a última linha não poderam ser identificadas, como eu estava falando, mas eles conseguiram traduzir uma boa parte, né? E a mensagem original pode ser conferida a seguir. Eu vou falar aqui, que eu tô lendo o texto, porque, né, não tem como ler em aramaico, hebraico antigo. Cara, é um texto que é difícil de entender pra caramba. Eu li esse texto umas 5 vezes, não faz totalmente sentido, né? Mas dá pra ter mais ou menos um entendimento do que eles talvez queriam passar. Você está ouvindo? Fala assim: umedeça aquele que oprime a erva nova, faça-a nascer para que seja concluída e domine a matéria. Aí vem Pananã,
ou seja, uma parte que não dá pra entender. Quando eu falo Pananã é porque não foi traduzido, né? Tá. Deve estar difícil de traduzir, difícil de ler, ou tá borrado, sei lá. Então, Pananã, o que vem da palavra realize o destino da beleza que conserva perfeita a ele. Aquele que protege Pananã, palavra inútil e impura, tem um escudo que reforça o seu jardim. Pananã ruína, Pananã sobre o quê? Sobre a força natural da vida. Agora é o momento para o que vem da evolução da forma e da consciência ordinária, ou seja, a consciência comum. A consciência natural existe como um ouro puro, como uma camada ou uma chapa superior, como uma síntese da existência e do conhecimento. Defeito violento é a força da consciência objetiva, movimento evolutivo que isto é, sem nenhum amor, apenas para conservar o domínio. Pananã, cada rebento possui um sublime poder. Árvore de ouro puro, Pananã, dissolução do mal. Seja uma insignificante semente. E aí? Cara, parece música do Djavan. Não faz sentido nenhum, cara. Açaí do Adian, no besouro imã. Né? É exatamente isso. Assim, cara, eu não consegui nem acompanhar, pra ser sincero. Porque não... Sei lá, o que eu li e reli várias vezes... É um raciocínio meio doido, O que eu entendi, assim... o que parece pra mim, o que eu entendi é basicamente assim... Faça o bem, que o bem é o caminho certo, entendeu? Se você fizer o bem, boas coisas, você vai conseguir boas coisas na sua vida. É tipo isso. Entendi. Entendeu? Então, assim, não faça o mal porque o mal é ruim, faça o bem porque o bem óbvio, né? É meio óbvio, né? Mas foi o que eu entendi. Se você que tá ouvindo a gente entender outra coisa, manda pra gente aí. Sim. Às vezes é um bom assunto pra gente falar no nosso grupo secreto do WhatsApp, hein? Pode jogar essa... vamos mandar a galera interpretar... Alimento pro cérebro. Aulinha de interpretação de texto. Sim. Outro pesquisador, o Ricardo Ferreira de Arantes, tentou traduzir a mesma mensagem obtida nesse pano, só que ele usou uma técnica diferente da utilizada pelo Paulo Steckel. Ele fez o seguinte, ele virou o pano 180 graus e espelhou, porque ele supôs que a tal imagem poderia ser impressa invertida no pano. Então ele entendeu, tipo, ele botou um espelho ali pra conseguir entender. E o mais absurdo de tudo é que fez sentido também. Como é que você lê um texto e você coloca bota ele 180 graus e ele também faz sentido? Muito Caraca. louco, né? Muito louco. Eu queria muito perguntar para esses pesquisadores mais detalhes sobre esses textos, porque como é que pode o mesmo texto ter dois virados de maneiras diferentes, terem interpretações diferentes, né? Mas que façam sentido, né? O Arantes, ele identificou uma outra mensagem embutida nesse embornal. E a mensagem dizia o seguinte: quando se está determinado, calamidade 6 vezes, vermelho desolado. Nem a beleza das terras mais longínquas será preservada na nuvem, ou seja, nos céus, né? Bomba nuclear. Inverno nuclear, explodindo no planeta. Escutai, mensageiro, a dor dos que já foram destruídos pelo clarão. Olha aí, tem tudo a ver com bomba nuclear. O clarão, né? Sim. Livrai-nos da maldição de ter o corpo consumido. Fazeis saber que a ira de Deus cresce e se aproxima silenciosamente. Olha, essa é mais... essa aí eu consegui acompanhar mais. Pois é, então parece que realmente é tipo assim, é aquela mensagem que a gente sempre escuta também, tem relação com a ufologia, né? Que é não jogue bombas nucleares. Sim. Tem mais 2 evidências aí que eles pesquisaram lá. Uma foi a câmera, né? Sim. Que queimou o circuito, carbonizou por dentro. O negócio ficou preto. Né? E o filme, um dos filmes ficou completamente branco. Eles conseguiram salvar algumas fotos, que foi aquelas que foram essas que tem a gente vai postar junto com a capa do episódio, a gente vai colocar lá no Instagram a foto, né? As 2 fotos, uma que tá meio ruim e a outra foto da fumaça. Né? Se você tá ouvindo aí pelo Spotify, vai lá no nosso Instagram pra ver. Aproveita, curte lá a gente lá, que a gente tá com quase 10 mil. Isso aí. O ufólogo Walter Buller, ele fez um boletim nos anos 80 e ele cita um outro caso ocorrido em 58, também em São Paulo, que é o caso Luiz Henrique, onde os tripulantes de uma aeronave alegaram pro tal do Luiz Henrique que uma mensagem escrita em caracteres na época desconhecidos, né, falava o seguinte: um homem da terra deverá decifrá-la, e quando isto for conseguido, saberão vocês o que fazer. Com o surgimento do embornal,
percebeu-se uma certa semelhança com os caracteres da mensagem do Luiz Henrique com a mensagem do caso Bependi. Então, pode ser a mesma coisa. Você né? tem uma ligação, né? Pois Sim. é. E é, de novo, essa questão do que eu acho que é muito esquisito esses seres se comunicarem numa língua antiga. Que nem a nossa amiga da Maria Sintra com o Tupi-Guarani, né? Sim. Por que é sempre uma língua antiga, né? Eu fico assim meio bolado. Por que um ser desse quer mandar uma mensagem? Por que não manda uma mensagem mais clara do que tentativas de tradução em hebraico antigo? Deixa uma mensagem clara. Não, e desce e fala com uma pessoa que não tem a menor condição de espalhar mensagem nenhuma. Pois é. Quem é aquele cara? Desce na Casa Branca e fala, pô. Desce, sei lá, pro William Bonner, sabe? Qualquer coisa dessa. Que é um cara que se comunica com muita gente. Pois é. Não o Arlindo que mora em Bapendi, né, cara? Tipo, o seu Arlindo tá preocupado com o que ele ia comer. Pois é. E não com o futuro da guerra nuclear, né, cara? Muito doido. Mas, assim, de qualquer maneira, é muito interessante as coincidências dos casos ufológicos ligados também a essa questão da religião, de bomba nuclear e religião, né? Sim. E, enfim, todas as coincidências que a gente falou aqui ao longo do episódio. Pois é, teve uma controvérsia nesse caso aí, que foram as marcas no solo. Porque pela pesquisa do Birajara, parece que o Arlindo fraudou algumas marcas lá. Sério? Algumas delas foram destruídas por tatu, porque segundo eles lá naquela região, não naquela região, tatu, né? Mas o tatu tem o hábito de entrar em buraco. Qualquer buraco que ele vê, ele vê como uma abertura para poder criar uma toca ou cavar mais ainda. E parece que alguns desses buracos foram danificados e o Arlindo foi lá e refez, com medo de ser taxado de mentiroso. Né? Só que o Birajara descobriu isso. Putz, eu não sabia disso. Isso tá no site Fenômeno lá também. É uma pena, né? Porque isso faz o caso tão bom desse perde a sua importância. Só que a opinião do Birajara quanto a isso ele fala que é uma fraude sem malícia e justificável com boa fé. Ou seja, ele tinha uma coisa ali. Segundo ele tinha lá. E ele quis só marcar bastante. Porque tipo com isso. Chuva, vento, aquela marca vai desaparecendo. Eles foram. A pesquisa foi quase 2 meses depois. Então, assim, o terreno provavelmente sofreu chuva. O bicho buraco foi lá e pisou. Sim, sei lá. Sim. Até hoje, né? Fica essas dúvidas aí. Eu queria entender qual é a ligação disso com o Pergaminho do Mar Morto. Em que trecho que tem do Pergaminho do Mar Morto que tem nesse embornal? Eu acho que é só coincidência visual, eu acho. Porque eu até tava lendo aí o Pergaminho do Mar Morto. Comparação de caractere, eu acho. O Pergaminho do Mar Morto, eu tava lendo, fala muito assim de tipo festas em determinados dias do ano, que é, por exemplo, a festa da colheita, a festa pro início da primavera, a festa do solstício de inverno. Então, todas essas festas que tem ao longo do ano estão descritas num Pergaminho do Mar Morto. Tem outras coisas também, tem outros trechos de partes de Bíblia, entendeu? Sei lá, o texto da parte do Jacó, a parte do Enoque, essas coisas todas. Agora, voltando nessa questão das marcas no solo, tem um ponto positivo aí. Porque as marcas que estavam lá, que são as marcas reais que o Arlindo não mexeu, elas batiam certinho com a posição que ele narrou do aparelho, do objeto. Da direção que ele viu. E como ele descreveu, as marcas que estavam lá batiam exatamente com essa descrição dele. Isso é um ponto a favor, né? Pra mim, um ponto mais a favor que existe realmente é a foto. Né? Que é um negócio assim que você não... a não ser que o cara vai soltar uma bombinha no meio do mato. A câmera carbonizada por dentro. A câmera carbonizada eu acho que é até mais que a foto, sabia? Porque aquela foto você pode fraudar, mas você carbonizar a câmera daquele jeito... E foi levada por um especialista em câmera. Sim. Ele falou, isso aqui passou por um calor muito intenso. Radiação. Uma radiação, né? Pode ser. Não foi fogo. Foi um calor muito intenso. Se fosse fogo, teria queimado a câmera inteira, né? Pois por fora também. E é uma coisa específica na chapa, né, da câmera. Sim. No circuito, né? Então é isso. E é isso, né? Queria entrevistar o seu Birajara, ia ser legal uma entrevista com ele. Só que ele não fala mais, né? Depois de Varginha, ele... Sim. Ele tá muito magoado. Tá muito magoado. Ele virou o Obi-Wan. Obi-Wan da ufologia. Ben Kenobi. Tá certo, ele tem os seus motivos.
Sim. Enfim, gente, o que você achou do nosso episódio? Você tem alguma coisa aí pra adicionar que a gente não falou? A gente falou besteira? Manda pra gente aí no nosso Facebook, no Twitter, no Instagram, no próprio WhatsApp. Manda pra gente. Você está ouvindo Hangar 18. E aí, galera do Hangar 18, aqui é a Jéssica de São Paulo, sempre acompanhando o podcast enquanto eu trabalho aqui, sempre conectada nas teorias e continuo olhando para as estrelas. Então, se você quer apoiar esse projeto, né, do nosso podcast, e tem muita coisa que a gente ainda quer fazer, como é que faz, Ocas? É só apoiar a gente pagando uma coxinha intergaláctica, né? Sim. Com R$5 ou mais. Pode entrar lá no nosso Apoia-se, Sim. que o site é www.apoia.se/Hangar18podcast. É isso aí. Entra lá, tem os detalhes do que a gente quer fazer, nossos objetivos e tal. E lembrando que agora o Hangar é semanal. É, exatamente. Né? A gente tá agora gravando semanalmente. Pesquisa tá maluca aqui, né? Sim. E outra coisa, se você ajudar a gente com esse apoio no Apoia-se, estranho, você entra no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo secreto. Mas eu tenho que deixar claro que muita gente com dificuldade tá achando que quando clica lá em apoiar, já vai cair no grupo do WhatsApp. Não é assim. A pessoa tá esperando vir um OVNI e jogar um raio e tu entrar no grupo. Não é bem assim. Você depois que apoiou a gente, lá tem um blog, Isso. né? E nesse blog do Apoia-se tem um post. Exato. No post tem um link pro nosso grupo do WhatsApp. Só quem pode ver esse post é quem apoiou. Quando você apoia, você desbloqueia esse post. Exatamente. Aí você tem lá o link, se chama links úteis, uma coisa assim. É só você copiar aquele link. Quem tiver dificuldade pode mandar mensagem ou pra mim ou pros outros, a gente ajuda. Essa que eu ia falar agora. Se você também pode mandar mensagem no Instagram, no Facebook, no que você quiser, que eu te mando o link por mensagem privada, lógico. Sim. Mas você tem que apoiar a gente com R$5 ou mais, beleza? É isso aí. Então é isso, né? Acho que é isso aí. Não pode esquecer também, a gente tem que sempre falar aqui, se você quiser mandar um relato contando a sua história, o que pode ter sido acontecido contigo, com teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, qualquer um que seja, manda pra gente lá pro nosso WhatsApp, que é o +1 647 830 0422 ou +1 647 884 3958. E é isso aí, então termina esse programa perguntando o seguinte. Fala aí. Você viu uma zurca por aí? Se você viu uma zurca, avisa a gente. A gente quer pegar pra estudar, né? Agora, quem quiser mandar mensagem pra gente aí, essa frasezinha que os ouvintes falam no final do programa, manda pra gente também, do Continue Olhando Pras Estrelas. Exatamente. Que a gente coloca aqui. A gente tá ficando sem, né? Tem que mandar mais. Tempão que a gente não recebe. Manda mais, galera. E é isso aí, então, como eu sempre digo, continue olhando para as estrelas. 257 Hangar 18. Este podcast foi editado pela Elis Studios.